excelente, excelente. Os próximos 3 meses aqui dentro da Leveros, eu não quero ouvir nada que transforme a Leveros, nada que melhore a Leveros, nada que você possa fazer para a Leveros virar uma outra empresa. Eu gostaria só que você rodasse a Leveros e escutasse, e entendesse e criasse a tua perspectiva da Leveros. Porque quando a gente se encontrar daqui 3 meses para discutir melhoria, você vai ter um contexto melhor na mão para aplicar todo o teu conhecimento de melhoria. Porque se você começar a falar agora para mim, com uma semana, o que você tem que melhorar, e você me pensar assim, cara, mas ele não sabe direito o que está acontecendo ali para querer melhorar. Então, passa pelo processo de absorção, de tentar entender minimamente o que é a empresa, para depois a gente melhorar. E esse é um processo muito difícil para as pessoas, né? Todo mundo que é brilhante quer chegar e já brilhar. E eu falo que o período de adaptação, de escuta, de ouvir o que as outras pessoas que estão lá há bastante tempo estão fazendo, porque nem tudo que elas estão fazendo está ruim. Muita coisa boa, por sinal, porque por isso que a empresa está ali. Então, esse processo de criar uma cultura de escuta é o que nós estamos passando agora. Eu não estou dizendo que a gente está bom nisso. Eu não estou dizendo que quando eu estou estressado... a primeira coisa que acontece num evento de estresse para mim é fecha, escuta, volta para a direção. Então, é um processo. É igual ir para uma clínica de reabilitação. Você vai o tempo todo lutar para escutar mais, porque não é natural meu. Tem outros líderes que já têm isso mais fácil. Então, a organização, eu acho que quando ela começa a entender esse processo, talvez ela está mais preparada daí para essa geração nova. Porque a minha, lidava melhor com não me escutar, talvez. Lidava melhor? Ou aceitava melhor. Aceitava melhor. Eu acho que aceitava melhor. Porque a gente entendia que era aquilo que tinha que ser. E pronto. O que você tem que fazer é isso. Mas hoje, a nossa geração não aguenta mais. Talvez estão mais até corajosos, né? Então, assim, eu acho isso, pelo menos, né? E aí, voltando para sua família, cara, seu pai começou com uma assistência, consertando geladeira, e tem essa empresa hoje. Como que é para ele? Você já conversou isso com ele? Eu acho que para ele nunca imaginou, nem a gente imaginou. No final das contas, por mais que a gente faça planos e tal, a hora que a gente chega e a hora que a gente tá na frente de uma empresa desse tamanho e da onde a gente começou, é olhar para trás e falar que teve muito trabalho, acho que teve muito do desgaste da família mesmo, muita briga. Mas ele falou num vídeo que ele estava gravando de uma história da empresa, ele falou que para mim, que ele tem muito orgulho dos filhos estarem dentro do negócio, que para ele isso é muito importante, que ele conseguiu colocar os filhos lá dentro, se entenderem e realizarem uma empresa desse tamanho. E a gente sabe que é raro, né? Eu fico até um pouco emocionado quando eu lembro disso, porque foi muita briga, foi muito desgaste. A gente abriu mão de muita coisa para a empresa estar onde está. Só que para a gente valeu a pena, porque é muito mais do que sobre dinheiro. É muito mais sobre realização, sobre... Quando a gente está no nosso mercado de climatização, eu adoro, assim, eu estava recentemente, participei do Fórum E-Commerce Brasil, fui fazer uma palestra sobre mercado B2B2C, que é assim que a gente classifica o nosso mercado, que é a venda para um cliente final intermediada por uma outra empresa, né? Empresa e cliente final. E a hora que eu terminei a palestra, tinha bastante gente, enfim, mas fez uma fila de pessoas para conversar comigo. E quase todas elas eram instaladoras de ar-condicionado. E para mim aquilo é uma das maiores realizações, assim, porque o meu público, para quem eu converso hoje, para quem eu me sinto confortável para falar sobre, é para o instalador de ar-condicionado. É da onde a gente veio, para o prestador de serviço. Então, entender que a gente está construindo algo maior do que uma empresa que gera lucro, que é um legado assim de gente falando assim para mim, pô, a história de vocês é algo que me motiva a querer fazer na minha empresa. Então, provavelmente eu estou gravando aqui com você, às vezes vai entrar depois alguém na rede social falando assim, você não abre um tempo da sua agenda para a gente conversar, porque eu passo pela mesma coisa, minha família aqui. Então, quantas conversas depois de podcast que eu acabei gravando que não viram com... Eu conheci a Manuela do Europa Purificadores. Eu fiz um podcast no G4 Educação um ano atrás, ela viu o podcast, veio atrás de mim, a gente super amigo, a gente está fazendo um monte de coisa junto. Sucessão também, querendo discutir sucessão na empresa dela. Agora, uma empresa com uma indústria também do Sul, a mesma coisa, vieram me procurar. Então,
isso é legal, sabe? Que esse problema, esse assunto que você está tratando aqui é mais comum do que a gente imagina. Tá todo mundo passando, tá todo mundo quebrando pau, tá todo mundo querendo fazer terapia, mas não fazendo, ou fazendo terapia e não conseguindo superar tudo aquilo. Mas é legal falar sobre. E o meu pai, acho que o orgulho dele é ter a gente liderando e ele se dando bem com a gente. E ele indo pescar com a gente, fazendo coisas desse tipo, que é o que ele gosta. E para você, que nunca imaginou trabalhar na empresa do seu pai, que imaginava um outro tipo de carreira, como é olhar para trás e falar, era o caminho que eu tinha que ter feito? É um exercício, né? É um exercício, porque para mim, eu olho para trás e eu falo assim, olha, eu gosto muito de fazer uma analogia, eu gosto muito de jogar tênis hoje. E um dos motivos de eu gostar do tênis, de jogar, é que é você com você mesmo. Então no tênis, eu gosto às vezes de disputar campeonato e às vezes eu perco um jogo, mas a hora que eu termino o jogo, eu saio com um sentimento de satisfação, porque tem a ver com ter feito tudo o que eu podia fazer. Mas perdi porque o adversário foi melhor.